Salve, rapaziada, aqui é o Suri, começando mais um vídeo. E muita gente quer viver de dividendos, mas ele tem uma estratégia muito simples que é: quanto mais dividendos eu comprar e ações que pagam dividendos, mais rápido eu vou viver de dividendos. Só que, será que essa estratégia faz sentido? Quando eu cheguei em 10 mil investidos na minha carteira, eu percebi que eu tinha 20% em fundos imobiliários e 20% em ações. E aí o resto todo da minha carteira era só de valorização, ETFs, Tesouro Direto, fundos de investimento, cripto, nada pagava dividendos. Só os fundos imobiliários e algumas ações, mas era bem pouquinho, por isso que eu nem considero. E aí eu percebi assim, eu falei, cara, eu quero viver de renda no futuro, né? Eu quero viver de renda, só que como que eu vou conseguir fazer isso se 20% da minha carteira gera renda e o resto é só valorização? E aí eu comecei a pensar um pouco e eu falei, cara, e se eu inverter essa lógica? Se eu colocar 80% geração de renda, que é fundos imobiliários, e 20% valorização, que é tudo o resto, ações, cripto, tesouro direto, ETFs, fundos de investimento. Aí eu falei, no começo eu fiquei até feliz, eu falei, cara, é assim, essa é a estratégia. Só que aí, pensando um pouquinho, não demorou muito para pensar, uns 5 minutos depois eu já falei, não. Aí isso aí vai contra a minha estratégia, tudo que eu estudei sobre investimento, diversificação, proteção em todos os ciclos do mercado, valorização a longo prazo, ter patrimônio na carteira. Então meu pensamento inteiro ia ser meio que corrompido. Eu ia ter duas estratégias ao mesmo tempo. E aí eu falei, não dá certo. Analisando bem, eu percebi que não dá para você viver de renda antes de ter valorização. Não dá para correr antes de andar. Esse é um erro muito comum de quem está começando, inclusive eu pensei, é só ir comprando fundos e você vai viver de renda. Não vai. Aí depois disso já vem uma pergunta na sua cabeça. Fala, não, eu entendo que tem valorização, tudo, mas eu quero viver de renda agora. Quero receber meus dividendos agora, mesmo que for pouco. Então quero focar 80% só em fundos imobiliários. E aí, eu tô errado? Não, você não tá errado. O dinheiro é seu, a estratégia é sua, a carteira é sua. Só que você tem que ficar sabendo que você vai investir muito dinheiro para ter pouco retorno. Se todo o retorno que você tem só vem de dividendos, então você vai ter muito pouco retorno em bastante tempo. Vai aportar muito dinheiro. Alguém que assiste vídeo vai falar, mas eu tenho dinheiro para aportar. Tenho, sei lá, 5 mil para aportar por mês, 3 mil para aportar por mês. Eu não vou conseguir viver de renda aportando só em fundos? Você vai receber bastante dividendos e aí você vai até conseguir receber um valor até bom ali para você tentar conseguir viver. Mas aí eu te falo, esse valor inteiro que você aportou para receber pouco em dividendos, será que com esse mesmo pensamento de renda não seria melhor você aportar na renda fixa? Porque a renda fixa, ela vai te pagar isso ou um pouco menos, só que você não vai ter o risco da renda variável, porque fundos imobiliários é renda variável. Então ela tem risco. Então você está correndo risco e está recebendo quase a mesma coisa que a renda fixa que não tem risco nenhum. Será que compensa? Aí vem outra pergunta. Ué, mas você está recomendando renda fixa? Você não fala que tem que ter valorização? Renda fixa não valoriza, não é só dinheiro? Só que a questão é o seguinte, se você quer só renda, por que você quer valorização? Se você tem 80% da sua carteira em fundos imobiliários gerador de renda, para que você quer se preocupar com valorização? Se você tivesse preocupado com valorização, você tinha ações, você tinha ETFs, você tinha cripto, você tinha tesouro direto, você tinha fundos de investimento, não só fundos imobiliários. Fundos imobiliários é renda. E aí você pode dizer, não, mas fundos imobiliários daqui uns 5 anos vai valorizar. Vai valorizar, mas a valorização deles é mínima, comparada a qualquer um desses ativos que eu falei. É bem mínima. Se você está comprando fundos imobiliários pensando em valorização, você vai ter um grande, eu não dizer prejuízo, porque paga dividendos, mas o seu ganho de capital vai ser mínimo. Depois de muito tempo, vai ter pouca diferença do valor investido para o ganho de capital.
E você vai perceber isso, é só você olhar o histórico do fundo. A valorização em 5, em 10, em um ano, você vai perceber que a diferença entre ações e ETFs é muito grande. Sempre tem aquele que, eu invisto em fundos imobiliários, recebo dividendos e com os dividendos eu compro mais fundos imobiliários, né? Porque eu recompro cotas e eu fico fazendo isso infinitamente e aí eu não preciso mais gastar dinheiro. A parte ruim de fazer isso é que você está na renda variável, você não está na renda fixa. Então você corre risco de vacância dos fundos, de cair o valor, de pagar menos dividendos, porque se o fundo tem prejuízo, ele paga menos dividendos. Então não é como se fosse uma renda fixa. Mas a explicação principal é que você vai ter uma carteira que rende como renda fixa, mas que tem os riscos da renda variável. Não, mas eu recebo R$50 de dividendos e tá bom. Esse cara do tá bom que é complicado. Por quê? Porque você vai ter uma carteira que vai se arrastar. Ela não vai crescer, ela vai se arrastar. Ela vai andar de lado, ela vai andar sem ganho de valorização nenhuma, ela vai andar sem diferença de ganho de capital. Você vai aportar muito dinheiro e vai começar a receber quase nada e vai falar, cara, eu devia ter aportado em outras coisas, porque só tentar viver de renda com isso aqui não vai dar certo. É o primeiro exemplo que eu dei lá no começo do vídeo, que é um cara que pensa que vai só aportar em fundos imobiliários e vai viver de renda. Só que você percebe que o seu salário não vai aguentar isso. O retorno é muito pequeno. Então você vai aportar, passar a vida inteira aportando igual um maluco, para no fim receber um valor que é 1/3 do que você queria. E aí você já perdeu muito tempo, já aportou muito dinheiro, já perdeu a oportunidade de valorização em outros ativos. Se para você tá bom, tudo bem, é sua estratégia. Mas para a maioria que entende um mínimo como que funciona a valorização, como que pode te ajudar, como que vai te ajudar a sua carteira, não faz sentido. A conclusão que fica dessa parte é o seguinte: se você quer ter renda, curto prazo, médio prazo, receber renda agora, você fica na renda fixa. Porque se você quer receber renda agora, você não vai ter valorização. Então, tanto faz se você ficar na renda fixa ou nos fundos imobiliários. A valorização você não vai ter mesmo. Se você quiser valorização, aí você vai para ação, vai para ETF, vai para tesouro direto, cripto. Mas aí é um assunto diferente, porque é um investimento a longo prazo. Você não vai ganhar nada em 30 dias, em um mês. Então, se você quer só receber renda por mês, fica na renda fixa, que é seguro, vai receber um pouquinho menos, vai descontar um pouquinho de IR, mas vai ficar pouco menos que os fundos imobiliários, mas ainda vai ter segurança. É dinheiro, você pode aportar onde você quiser. Fundos imobiliários, você já comprou o fundo e você está correndo o risco da renda variável, mas recebendo a mesma coisa que renda fixa. É uma ilusão de renda fixa, porque você só tem ela como foco. Você só tem os fundos imobiliários como foco e nada da sua carteira te ajuda. Se os fundos for mal, sua carteira some, ela desaba. É difícil entender como é que funciona, porque parece que é simples, mas não é. A estratégia funciona até certo ponto. Até você parar para pensar e falar, cara, eu vou ficar a vida inteira aportando nesses fundos e aí vou receber tanto. É só você perceber quanto você recebe de dividendos. Dobra o valor, triplica o valor e aí você vai ver o valor que você precisa investir para ter aquele valor. É muito dinheiro, não é? Então, quantos anos aportando vai ser? E nesse tempo, a valorização de outros ativos já decolou e você perdeu a oportunidade. Você não está pensando nisso? Esse que é o ruim de você querer pensar em receber renda antes de ter patrimônio. São duas coisas diferentes, cada um tem seu momento. Você deve ter percebido já que você não vai viver de renda focando em dividendos. Parece contraditório, mas faz sentido. Porque o erro aqui não é você ter dividendos. Dividendos não é ruim. Eu também quero viver de dividendos. Eu comecei a pensar, analisar e eu percebi que tem um certo momento para você ter. Então, tem coisa que vem antes, tem coisa que vem depois. Viver de renda vem depois. Valorizar vem antes.
Então você pode ter ativos sim, que gera renda, mas tem que ser uma separação parecida com a que eu te falei. 80% valorização, 20% fundos imobiliários. Porque você vai ter uma parcela de fundos imobiliários, que ali vai te dar um valorzinho para você juntar, continuar aportando, mas você vai ter a maior parte em valorização, que é onde vai multiplicar seu patrimônio. E aí você me fala, ah, mas valorização não vai me dar nada. É só um número subindo ali na tela. Primeiro você constrói patrimônio com valorização de fundos, ETFs, depois de um tempo, depois de 2 anos, 3 anos, valorizou bem a sua carteira, tem um ganho de capital interessante, e aí você direciona parte desses recursos para os fundos imobiliários. E aí você fala, mas não é a mesma estratégia? A estratégia que você pensava antes era pegar um pouquinho de dividendos que você recebe, mais os seus aportes, e aportar tudo em fundos imobiliários. Então, o dinheiro principal vem todo do seu aporte, tudo do seu bolso. Pouca parte vem dos dividendos. Agora, na questão da valorização, a maior parte do seu patrimônio, do seu dinheiro investido, vai vir da valorização. Vamos supor, você tem 20 ações e ela dobrou de patrimônio, você vende 10 e 10 dessa parte você realoca nos fundos, que aí você começa a entrar no outro momento, que é começar a viver de renda agora. Então você continua nos seus aportes, só que os seus aportes não vão mais para valorização, vão todos para renda. Aí é a diferença, por quê? Porque você deixa de focar só no seu aporte e começa a focar no que a sua carteira gerou, que vai ser muito mais do que seu aporte. E aí você direciona parte dos seus ativos para os fundos imobiliários. E talvez até mais para tesouro, porque aí você não precisa correr tanto risco, porque sua carteira já valorizou o que tinha que valorizar. A não ser que você quiser valorizar mais, aí você continua, mas aí vai demorar mais para você viver de renda. Primeiro você tem a acumulação, depois tem a diversificação dos ativos, depois você tem a valorização e por último você tem a renda. Então tem um caminho a seguir. Se você acelerar e querer usar o último primeiro, você não vai conseguir fazer os outros, porque você precisa ter valorização para você receber renda. Porque a diferença é que o seu aporte ele é fixo. Ou você pode aumentar, mas ele tem um limite, que é o seu serviço, quanto você ganha. Uma empresa não tem uma taxa fixa igual renda fixa. Ela pode valorizar 50%, 70% em um período de tempo. E com esse valor é um ganho gigantesco. Disso vem a conclusão, que é viver de renda não é errado. Não é que você não vai conseguir viver de renda. É que do jeito que você está pensando, não vai dar certo. Porque você não analisou como que funciona. Você não sabe para que serve valorização, você não sabe como usar. Se você, como alguns dos comentários lá do último vídeo, acha que é só um valor subindo na tela, é só para mostrar, eu tenho tanto na carteira, você não entendeu para que serve a valorização. A sua carteira, se ela estiver bem estruturada, você vai receber poucos dividendos, porque o foco não é renda agora, mas você vai ganhar em qualquer ciclo do mercado. E é o que eu estudei, o que eu aprendi e o que eu uso na minha carteira. Por isso que a minha carteira rende poucos dividendos, mas eu sei por que ela rende. Por isso que eu não me importei em falar no último vídeo que eu cheguei nos 20k, que a minha carteira rendia poucos dividendos. Por quê? Porque faz parte da minha alocação, eu falei isso no vídeo, faz parte da minha estratégia. Então, eu entendo para que serve a valorização e eu entendo que receber poucos dividendos agora faz sentido, porque eu já estou com esse pensamento. Agora, muita gente disse que é muito pouco, não sei por que eu ganho só isso, por que tá pagando só isso de dividendos? É porque você ainda não entendeu. Então, podemos dizer que esse vídeo aqui é necessário para você entender o vídeo dos 20k. Porque depois que assiste o vídeo do 20k e assiste esse, você vai entender por que minha carteira está daquele jeito. Então, entendeu? É uma análise mais complexa. Porque se você nunca pensou como você vai viver de renda tendo poucos ativos que geram dividendos, agora você sabe. Você não precisa focar só em dividendos. Você tem que saber qual que é a estratégia. Podemos dizer que essa estratégia é um pouco mais avançada, porque
você pensa muito no futuro. Se você quer uma carteira de valorização, ela tem que ser diversificada. Se você quer só receber renda, mais fácil ficar na renda fixa, porque continua sendo dinheiro. Qualquer hora você pode comprar um ativo de valorização, em vez de ficar só focando em fundos imobiliários e correr risco na renda variável. Espero que esse vídeo aqui ele sirva para você usar como exemplo na sua estratégia e olhar ver se você está fazendo algo parecido ou não. Ou se você tem alguma dessas perguntas que eu falei, se você discorda ou não, ou se é a sua estratégia, se você aceita, deixa nos comentários, se inscreve no canal, tamo junto. Pode ser que esse vídeo não seja interessante para você no momento agora, mas daqui a um tempo, pode ser que você venha aqui nos comentários e fale, cara, esse vídeo me ajudou porque eu tava pensando assim e agora eu penso assim. Tem o tempo para todo mundo. Cada um tem o seu tempo, cada um investe de um jeito. Então a mentalidade não muda de uma hora para outra. Então você vai entender, você vai analisar, vai olhar, vai ver sua estratégia e aí você vai chegar numa conclusão. A conclusão que você chegar, deixa nos comentários.